A gente teve o sorteio da Libertadores e o Corinthians acabou caindo num dos grupos, para muita gente, um dos mais complicados ali, né? Tem opiniões diversas, tem quem fala do Fluminense, que é o grupo do River Plate, do Strongest, tem o grupo do Corinthians, que algumas pessoas, e eu concordo, acho que é um dos mais difíceis, porque ele não era cabeça de chave, e você tem ali, em tese, disputa de 3 times mais tarimbados para 2 vagas. O Independente Del Valle, que é o atual campeão da Sul-Americana, da Recopa, já eliminou inclusive o Corinthians, o próprio Corinthians e o Argentino Júnior, que já ganhou Libertadores lá atrás no passado. De alguma forma, esse sorteio, a repercussão no Corinthians, no bastidor, esse sorteio acelera a busca por reforço no mercado? Tipo, o nível vai ser um pouquinho mais acima, talvez, do que se esperava, ou não muda nada no planejamento do Corinthians? Não, foi considerado um grupo perigoso, né? Independente Del Valle já não dá mais para brincar, né? Inclusive eliminou o Corinthians na Copa Sul-Americana 2019, é o atual campeão da Sul-Americana, da Recopa Sul-Americana. Então é um time que tem o seu treinador que é ex-auxiliar do Miguel Ángel Ramírez, né? Que inclusive estava na eliminação lá do Corinthians. Então é um time ajeitadinho. O Corinthians entende que é um grupo complicado. O Argentino Júnior já vem com um trabalho de 3 anos, né? Com o Melito. Então, o Liverpool do Uruguai, seria o adversário mais fácil da chave, recentemente ganhou a Supercopa do Uruguai ao vencer o Nacional. Também venceu essa semana o Peñarol, líder do Campeonato Uruguai. Então, no Corinthians, a análise é que é um grupo perigoso, né? E tem toda a questão do Corinthians, apesar de ter ganhado em 2012, não ter tanta tradição assim no torneio. O Corinthians tem muitas dificuldades na Copa Libertadores da América, já caiu em pré-Libertadores, 2 vezes, aliás. Então, no Corinthians, a questão agora é ficar com o alerta aí ligado, né? Porque o grupo foi considerado um grupo realmente perigoso. E a ideia é buscar reforços. O Corinthians já tinha falado isso lá atrás, né? Aliás, não, né? Era uma apuração nossa, né? As fontes passaram isso para mim em off, que a ideia era contratar de acordo com o desempenho do time no Campeonato Paulista e também de acordo com o sorteio da Libertadores. Se fosse um grupo mais difícil e se o desempenho no Paulista fosse ruim, o Corinthians ia acelerar os reforços. Aconteceu as duas coisas, né? No Paulista foi um vexame, a eliminação para o Ituano, e no grupo da Libertadores, se não foi um grupo da morte, Razan, eu considero pelo menos, entre aspas, um grupo quase da morte, porque é um grupo difícil se tratando de Corinthians, um time que no Campeonato Paulista, nos confrontos contra times de Série A, o Lázaro, na verdade, tem aí 40% de aproveitamento, que a gente coloca o Red Bull Bragantino nessa conta. O Corinthians perdeu para o Red Bull, empatou com Palmeiras e Santos e venceu o São Paulo. O Corinthians não está com um time acertado, redondo ainda. Então, essa é a preocupação. O Corinthians está em montagem. Fica agora com o Fernando Lázaro. Tudo bem, teve esse amistoso contra o Red Bull Bragantino, mas é o time B do Red Bull. Vai ter agora o jogo treino contra o Curitiba para ter um teste um pouco mais forte, para a gente analisar como é que vem esse Corinthians. Mas o que mais preocupa no Corinthians hoje é que não tem um time ainda realmente ajustado, podemos dizer assim, pelo Fernando Lázaro, e por isso que quer reforços. Só que eu conversei com fontes no Corinthians e me falaram que dificilmente vai chegar alguém para o dia 4 por questão de tempo. Na verdade, Razão, o Corinthians passa um momento delicado em gestão, porque todas as negociações que o Corinthians entra, o Corinthians não leva. O Corinthians tentou o Richard Rios também, pulou fora logo no início por conta do leilão que teve, achou um jogador caro. O Corinthians tenta negociações com patrocinadores, também não consegue fechar. O Corinthians tentou o Felipe Coutinho, não conseguiu, tentou o Matheus Pereira, não conseguiu. O Corinthians não fecha nenhuma negociação. Então, existe essa preocupação. E se for até o dia 4, se realmente não estender aí, como vocês falaram, dificilmente o Corinthians vai conseguir contratar alguém para a fase de grupos. E preocupa, a ideia era contratar, mas o tempo não permite. E Razan, a extensão, ou possível, provável, mas mais para possível, mas cogitada a extensão da janela, a pergunta que fizeram, por acaso, quando você fez a pergunta, eu estava meio que aéreo aqui, não percebi, foi de um grande amigo meu de infância, Hugo Ripari Júnior, que fez a pergunta. Você falou o nome dele, acho eu aqui, eu não percebi, então um abraço para o meu querido Huguinho, e a resposta por enquanto é: não temos conhecimento, e vamos perceber, agora o Samir tocou nesse ponto, se o Rodrigo Matos tem alguma informação sobre isso, mas acho improvável uma mudança de janela com tão pouco tempo assim para acontecer.
e não acontecer no Corinthians, fica a ver navios, porque de fato teve tempo de sobra para poder contratar. De sobra só não era o dinheiro. Exatamente. E isso explica também um pouco a pressão para cima da diretoria, né? Que as pessoas não entendem. Por que não pressionaram os jogadores? Por que não pressionaram o treinador? O treinador está começando, né? A diretoria bancou o Fernando Lázaro. Os jogadores, enfim. Agora você entende por que a torcida vai para cima da diretoria. Uma diretoria que analisa, que avalia a montagem do elenco dessa forma, esperando o resultado do Campeonato Paulista, o desempenho e também do sorteio de grupo da Libertadores, mostra que o planejamento não foi perfeito, né? Está longe disso, porque agora saiu o grupo, você tem o quê? Uma semana para contratar, e o Corinthians entende que há carências no elenco, e se já não conseguiu contratar com tempo, imagine sem tempo. Esse grupo, então, do Corinthians que está definido na Libertadores, e esses bastidores importantes, os desdobramentos que o Samir traz para a gente. Qual